Já chamo agora o Rafael Cícero, professor de Geografia da Rede Municipal de São Paulo, mestrando em Geografia Humana pela USP, coordenador da Rede Ubuntu de Educação Popular. Oi, Rafael, tudo bom? Tudo jóia, vocês me ouvem? Boa tarde aí, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês essa tarde. A gente que agradece, Rafael. Conversamos agora com a Alexandra e eu quero ouvir a sua voz também em relação ao que a gente passa aqui no Brasil. Lembrando que estamos fazendo um paralelo com a luta antirracista que acontece hoje nos Estados Unidos e que, claro, reverbera aqui no país, já que a gente tem um índice enorme de violência policial, casos todas as semanas, todos os dias de mortes cometidas pela Polícia Militar em vários estados do país. Eu quero saber a opinião e como que você tem visto essa resistência hoje nas ruas. A fala da Alexia já foi muito pontual e precisa quanto às reivindicações da população negra e quanto o abandono da mídia em relação às pautas que envolvem o movimento negro no Brasil, né? Então, o que a gente está vendo nos Estados Unidos, com todos os holofotes, com todas as discussões, são importantes, mas acontecem no Brasil também historicamente. Os movimentos negros, ao longo da sua história, resistiram de diversas formas, lutando, resistindo, como hoje a gente pode ver nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é importante dizer que a consciência negra, para a parte da população preta, é muito mais definida que no Brasil. No Brasil, a gente tem a questão do colorismo, de modo que uma parte da população, mesmo negra, ainda não tem essa consciência negra, né? Então, como uma parte da população trabalhadora não tem a consciência de classe, né? Então, no Brasil também estamos ali construindo, faz tempo, esse processo de consciência negra, de consciência de classe. Então, muitos pensam, por que nesse momento as lutas como nos Estados Unidos não estão replicando aqui como nos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos é uma história, tem um processo, tem uma forma de racismo que é diferente do Brasil, né? Então, acho que é importante pontuar isso, mesmo assim ressaltar que os movimentos negros lutaram, lutam e estão na rua nesse momento. Estão na rua, sobretudo porque, em meio à pandemia, a população negra é quem mais vem sofrendo. Então, a pandemia ela não está atingindo a todos. Isso é uma falácia. Ela atinge de modo especial os pretos, pobres e periféricos. E, nesse sentido, os movimentos estão nas ruas se organizando com ações solidárias, né? Nós não estamos só na Paulista lutando. Isso foi o que a televisão mostrou. Mas nós estamos, dia a dia, nas periferias, fazendo ações solidárias para o nosso povo ficar vivo, para o nosso povo poder lutar por essa democracia. Nesse momento que a gente vê também, são grandes holofotes em favor da democracia, sem discutir que nós, da periferia, muitas vezes já temos um estado de sítio aqui, né? O Estado já chega sem pedir licença, sem mandato de segurança, e nós estamos resistindo nesse momento, fazendo ações solidárias para o nosso povo preto, pobre, periférico, que está sofrendo, porque, como disse, a pandemia atinge diretamente nós. Então, mais que estávamos também, tem movimentos de pessoas na Paulista lutando e defendendo nossos direitos de democracia, mas também nossas ações maiores têm acontecido nas periferias. Pontuação importantíssima essa que você traz, Rafael. Como as ações de solidariedade nas periferias têm garantido a democracia, sim. E quando a gente fala de inexistência do Estado e, por conta disso, essa necessidade de ações solidárias, a gente volta a lembrar que quando o Estado chega é por conta do seu braço armado, é pela Polícia Militar. Você é da Zona Sul de São Paulo, periferia da Zona Sul de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas... o que você tem sentido em relação aos moradores de onde você mora, dos seus arredores, em relação às ações que são praticadas? Como que você tem percebido a população? Olha, eu sou da Zona Sul de São Paulo, região de Jardim Ângela, Capão Redondo, Campo Limpo, né? E aqui o que a gente sente é um sofrimento generalizado da população, porque essa população, a maior parte, trabalha informalmente, então o trabalho informal está sendo vilipendiado, né? Está sendo diminuído drasticamente. Então, você tem muita gente precisando de ajuda. Por outro lado, eu ressalto isso. Os movimentos também aqui na periferia estão fazendo muitas coisas que o Estado não está fazendo. Desde ações de solidariedade, com entrega de cestas, mas também ações concretas de moradia, de acolhimento, né? Então, aqui a gente percebe um abandono do Estado, porém isso não é novidade para nós. Eu acho que é importante dizer. A
gente já está um pouco acostumado. Não que a gente não queira que o Estado haja, a gente quer que o Estado haja de outra forma que não seja só com a violência, né? Então, a gente também vem reivindicando, fazendo denúncias, que muitos dos nossos alunos de escolas públicas periféricas não estão tendo acesso à internet, não estão conseguindo desenvolver seus estudos. Muitos dos moradores da periferia não têm documentos suficientes para resgatar o auxílio emergencial, então também estão sem. Muitos têm consultas atrasadas que nesse momento também estão sendo canceladas e ninguém fala. Então o povo da periferia está sofrendo muito nesse momento de pandemia. Não só pela pandemia, mas por essas desigualdades que nessa pandemia aumentam significativamente. Rafael, você é da Rede Ubuntu de Educação Popular. Eu queria trazer essa discussão agora para a questão da educação, de fato. Como que vocês têm percebido, então, agora esse adiamento do Enem, com essa consulta que deve acontecer, esse problema, de fato, do acesso às aulas que são feitas à distância? Como que você tem percebido tudo isso? Olha, nós, enquanto Rede Ubuntu de Educação Popular, estivemos nas lutas agora para o adiamento do Enem, junto com tantos outros cursinhos populares, tantos movimentos de educação. Nós defendemos o adiamento, defendíamos que não fosse só por 60 dias. Essa proposta do governo é uma proposta incompleta. Nós entendemos que enquanto não tiver aula, enquanto tiver pandemia, nós não podemos tirar uma data. Nós temos que esperar passar esse momento da pandemia, analisar os problemas, as consequências e aí sim construir um calendário de Enem e de escolas estaduais para a gente poder caminhar. Nossos alunos aqui na periferia, os alunos de cursinhos pré-vestibular, os alunos de escolas de ensino médio, a maior parte não está conseguindo acessar os conteúdos de vestibular. A maior parte não tem acesso, não tem computador em casa. Então a gente tem pesquisas mostrando aí que menos de 20% da classe D e E tem acesso a um computador em casa. Então, nossos alunos estão estudando via celular, os que têm plano de dados, os que estão conseguindo de alguma forma. Mas isso tudo muito precariamente, né? Então, a gente está muito preocupado ainda, mesmo o MEC sinalizando o adiamento do Enem por um prazo de 30 a 60 dias, a gente entende que isso ainda não é suficiente. A gente quer, primeiro, resistir à pandemia, fazer com que nenhum desses alunas morram de fome, morram por outros problemas. E quando acabar a pandemia, sim, nós temos que retomar essa discussão sobre calendários, né? Nós não podemos propor um calendário de 30 a 60 dias sem saber quando as aulas vão voltar. Pode ser que não volte em agosto, setembro. Então, a gente entende que a luta tem que continuar para que o prazo do Enem seja prorrogado por uma data indefinida nesse momento, seja construída somente pós-pandemia. Claro, que faz todo sentido. Rafael, quero agradecer demais a sua participação também. Agradecer, na verdade, você e a Alexandra, que trouxeram contribuições, reflexões importantíssimas para a gente aqui hoje, nessa terça-feira, no Bom para Todos. Obrigada, Rafael. Fica o convite também para outras participações, a gente quer muito e agradeço. Obrigada. Obrigado pelo espaço, parabéns pelo debate.